Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Carreta Água pelo Brasil. Eu me chamo Dayana Porto, sou coordenadora de projetos do Senar e do IPDR e estou aqui com mais duas integrantes da equipe de projetos, Larissa Mendonça, que também coordena projetos no Senar e no Instituto, com Malu Souza, que é gerente de aprendizagem do Senar. Sejam muito bem-vindas e, claro, a gente vai trazer aqui para vocês o tema projetos. Malu, gostaria de começar com você contextualizando aí esse histórico, né, da atuação de projetos do sistema. Olá, então eu vou falar principalmente dos últimos 10 anos, que foi quando eu entrei na casa. A gente já tinha um projeto em andamento, que foi de origem de emenda parlamentar, que era o projeto de fortalecimento da bovinocultura, que ele foi um projeto submetido em 2013 e a gente concluiu em 2017. Então esse projeto foi um grande desafio, porque era algo novo que a gente estava trabalhando na casa, né? Então tem toda uma regra que a gente deve seguir para poder executar. Quando foi no projeto seguinte, que a gente teve um projeto muito grande também do fortalecimento da cajucultura, a gente atrelou assistência técnica e capacitação. E esse projeto a gente trabalhou com cursos modulares, de modo que a gente fazia a capacitação complementar, junto com a assistência técnica, que é até algo da metodologia da assistência técnica nacional utilizada hoje para os nossos mais de 4 mil produtores aqui no estado. E esse projeto ele foi muito satisfatório porque a gente tinha os vários polos de atuação e um deles hoje é destaque aqui no Rio Grande do Norte, lá na região de Apodite, Severiano Melo, que os produtores hoje eles são gratos à participação no projeto e hoje impulsionam a cadeia local junto com a parceria do sindicato, a parceria da Embrapa. Então, um projeto que a gente implementou há muitos anos aqui na regional, ele vem colhendo os frutos até hoje. Aí a gente teve nesse meio tempo o início de um grande programa que foi o Sertão Empreendedor, junto com o Sebrae, onde a gente atendeu 570 produtores através da assistência técnica. Então foi tudo muito, muito novo também, essa formatação de assistência técnica dentro do Senar. Foi um programa que a gente teve realmente que capacitar nossos técnicos para poder atender os nossos produtores e isso preparou a gente também para as nossas ações que a gente desempenha hoje. Após esse início do Sertão Empreendedor, quando estava em meados desse projeto, a gente teve uma outra grande parceria, que dessa vez foi com a empresa de energia, né? Todo o projeto eólico instalado, todo o projeto de energia, ele tem a contrapartida social. Então, nessa contrapartida social, a gente foi contratado junto com outras duas instituições para fazer esse projeto na região do Mato Grande. Foi um projeto de 15 meses, onde a gente fez assistência técnica, a gente fez capacitação e também a gente fez a distribuição de insumos, tudo voltado para a agricultura familiar, com boas práticas de manejo, de cultivo e conscientizando sobre a preocupação também na sustentabilidade, né? A gente sabe que esse tema de sustentabilidade ele é muito importante, mas não adianta só a gente ver a questão ambiental, a gente tem um tripé. A gente tem a questão ambiental, o social e o econômico, porque o produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, ele quer ter a renda daquela sua atividade agrícola ou pecuária. Nesse caso, era toda atividade agrícola com essas famílias dessas comunidades, desses assentamentos na região do Mato Grande. E aí, esse grande projeto nos deu muita experiência para a gente continuar com outras fontes de recursos, que foram os demais projetos que a gente teve de origem de recurso com emenda parlamentar, que a gente começou a produção vegetal, né, os nossos projetos de produção vegetal, que foram ideias trazidas até das missões técnicas que a CNA teve a Israel, onde a gente elaborou esse projeto para implantar as estufas aqui no Rio Grande do Norte, né? Então foram essas unidades implementadas e a partir daí a gente começou realmente a impulsionar essa captação de recursos de terceiro, que quem conhece a sistemática do nosso sistema, né, do Senar, a gente sabe que a origem de recursos de terceiro é muito forte na casa, então a partir daí a gente começou a fazer esse impulsionamento dessa origem de recurso. Perfeito, né? Aí percebe-se que é uma longa caminhada, né? Com certeza aí muitas lições aprendidas, né? Muitos resultados aí positivos e que nos
mantém aí, né, nessa missão de desenvolver o nosso setor. E Malu trouxe essa questão, né, Larissa, de recursos de terceiros, que é uma grande fonte aí, né, para a gente executar, ampliar a nossa capilaridade, e através de emendas parlamentares, que você tem aí muita propriedade para trazer, né, esse exemplo de projetos para a gente. Isso mesmo, Dayana. Já estou no Senar há quase 7 anos e justamente o objetivo de ir para o Senar, para trabalhar no Senar, foi para focar nessa parte de emendas parlamentares, paralelo a isso, né, a parte de elaboração e execução de projetos junto com a equipe que já existia na casa. Então, podemos dizer que o Senar, né, o Senar Rio Grande do Norte, ele é um dos pioneiros, né, falando das regionais do Senar que temos no país, né, no Brasil, de captar recursos de emenda parlamentar. E isso é algo que vem acontecendo continuamente. O nosso presidente, ele tem uma articulação muito boa em Brasília com os parlamentares, e isso nada mais é devido ao nosso trabalho, ao nosso histórico que foi apresentado aqui por Malu. O Senar Rio Grande do Norte, ele tem muita credibilidade na experiência, nas execuções de projetos, e isso com certeza interfere diretamente nessa captação contínua de emendas parlamentares. Então, assim, posso dizer que trabalhar com emenda parlamentar não é fácil. Não é fácil porque existe um trâmite muito burocrático, tanto na parte de elaboração do projeto até aquela proposta ser aprovada, como também na execução do próprio projeto. Mas o ponto positivo é o quê? É que, por ser burocrático, por ter uma fiscalização, um acompanhamento muito direto, isso facilita a nossa prestação de conta. Então, assim, é algo que eu gosto de bater muito na tecla, que se a gente não tem um projeto bem executado, isso vai interferir diretamente na nossa prestação de conta, como também no resultado daquele objeto do projeto. E a nossa prestação de conta não sendo bem feita, isso vai interferir em futuras novas emendas e recursos que o Senar poderia receber, que não sendo aprovada a prestação de conta, a gente fica impedido. Então, posso dizer com propriedade que durante esses mais de 10 anos do sistema FAERN-Senar trabalhando com emenda parlamentar, a gente nunca passou por isso. Então, isso é graças à equipe que o sistema tem aqui do Rio Grande do Norte, graças à parceria também, à confiança que os parlamentares têm na gente, né? E, como o Malu bem falou, a gente trabalha muito nossos projetos voltados para a missão, que é do sistema, a parte de capacitação, de assistência técnica. Então, além de emendas parlamentares, além de projetos com instituições privadas, com empresas privadas, a gente participa também de editais. Recentemente, né, o Sistema FAERN-Senar participou de um edital do BNB, com 2 projetos, os 2 foram aprovados, que é voltado para a cassinicultura, para as cadeias da bovinocultura de leite e aquicultura. E tá para começar a execução deles agora, final de 2024 para início de 2025. Fora esse ano a gente assinou mais um convênio com o Ministério da Pesca e Aquicultura, com o projeto Aquicultura Brasil. Então, a gente vai atender mais de 380 aquicultores aqui no nosso estado. Então, quando eu falo aquicultores, eu me refiro a cassinicultores, a piscicultores, a produtores de ostra. Então, isso é muito bacana aqui para a nossa regional, porque potencializa e fortalece cada vez mais o nosso trabalho. E a gente é referência também, né, Malu, para outras regionais que buscam o Senar Rio Grande do Norte para busca em relação à orientação, de elaboração e execução de projeto e também de captação de recursos. Tivemos também as parcerias com o governo do estado através do projeto Velas ao Vento, né, Larissa? Perfeito. E a construção de barragens que acho que Dayana tem mais até propriedade para falar sobre. Bem lembrado, né, Malu? Aí um projeto para levar tecnologia de acesso à água aos nossos produtores, um convênio assinado com o governo do estado para 258, né, produtores aqui no estado, e nos trouxe uma experiência aí muito bacana, né? Exatamente, e assim, Malu tocou lá no coração, né? Falar do projeto Velas ao Vento, para mim, engenheira de pesca, foi muito gratificante. Eu realizei esse projeto junto com o Malu, né? A execução dele. A gente atendeu aproximadamente 900 pescadores. Então, o diferencial desse projeto foi o quê? A gente fugiu, né?
do que a gente sempre fazia, que era voltado para produtores rurais. Então, foi um projeto que a gente trabalhou diretamente com pescadores e marisqueiros. Então, é até bom deixar claro aqui, né, que o Sistema Farm Senar, CNA, trabalha com produtores rurais, com produtoras rurais, mulheres e homens do campo, mas também trabalha com pescadores. Trabalha com aquele homem, com aquela mulher que faz a extração daquele animal, né, daquele produto do mar. Então, assim, o Senai, ele tem um leque muito vasto, assim. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, Malu. Com certeza. Perfeito. Larissa trouxe muito bem aí essa importante etapa, né, do projeto, que trabalhando com emenda parlamentar a gente já executa, né, de uma forma aí junto ao sistema, que é o controle e monitoramento do projeto, né? Muito bem. E, meninas, para somar aí essa importante missão, né, de projetos, nasceu o Instituto Potiguar de Desenvolvimento Rural, IPDR, que vem com um propósito de estudo e pesquisas voltado para a inovação e o desenvolvimento do agronegócio potiguar, né? A gente tem aí os pilares de atuação dentro da inovação e tecnologia, como acesso à água, vitrines tecnológicas, energias renováveis, projetos especiais como quintais produtivos, assistência técnica, promoção social, treinamentos para os nossos produtores. A gente tem aí também a vertente do estudo mesmo, pesquisa, voltados para análise estatísticas, experimentos, fomento à ciência, né? Bem como a linha de atuação em eventos, como grandes feiras agropecuárias, né? Aqui no estado a gente tem a Festa do Boi, que é a maior feira agropecuária do Nordeste, e também participar de fóruns de inovação, de tecnologia, para que a gente possa trazer aí o que há de mais inovador, trazer o diferencial, né, para o nosso produtor. E esse ano aí a gente já conseguiu alavancar mais de 4,5 milhões de reais que serão investidos exatamente nessas vertentes, como projeto de acesso à água para o produtor que vive na região semiárida, onde a gente vai levar tecnologia de barragem subterrânea, tanques de pisciculturas, consorciado com o sistema de irrigação, né, para esse produtor. A gente também vai atuar na região de Açu, aqui no estado, com um projeto de quintais produtivos, onde a gente vai entrar com a parte de treinamento de como implementar esses quintais produtivos, dar assistência técnica, o acompanhamento para esse produtor, com a finalidade, né, de aumentar a sua renda e melhorar a sua qualidade de vida, e bem como a gente trabalhar também a assistência técnica, né, junto aos nossos produtores aí. Uma outra novidade que a gente vai investir já, vocês podem esperar aí também para final desse ano, já no primeiro trimestre de 2025, é atuarmos com vitrines tecnológicas, onde a gente vai fazer experimentos de 2 culturas aqui, que é a cultura do abacate e a cultura do cacau, que a ideia é a gente ter esse grande laboratório mesmo, para depois compartilhar aí os resultados, né, com os nossos produtores. E mais um caminho aí, né, para somar junto ao sistema, né, para fortalecer cada vez mais o nosso agronegócio. E mostrando aí um pouquinho, né, da nossa atuação, que não é pequena, a gente já tem aí uma longa caminhada. Queria que vocês trouxessem aí para a gente também um pouquinho de boas práticas em projetos, né? Diana, é o seguinte, ao longo de todos esses anos a gente vai analisando que cada tipo de projeto ele requer um comportamento, né? Na hora que a gente puxa um pouco de conceito de projeto, a gente não tem nada estático. O projeto ele é meio que orgânico. Então, a depender do tipo de instituição que a gente está e o tipo de instituição com a qual a gente está firmando aquele projeto, a gente tem que adotar um perfil de atuação diferente. Por exemplo, aqui nós falamos mais ou menos de 3 vertentes. A gente falou aqui dos projetos com as emendas parlamentares, que Larissa já traçou que são uma linha um pouco mais burocrática em virtude da legislação. A gente traçou aqui, falando rapidamente da assistência técnica, por exemplo, que a gente tem projetos junto ao Senar Nacional, que já é uma outra linha de atuação, e a gente tem projetos com instituições privadas que nos permitem inovar um pouco mais, né? Claro que essa parte de inovação vem toda através do IPDR, que é mais um braço que vai testar, estudar para o Senar, de repente, conseguir implementar, mas o básico que eu vejo é que a gente tem que se planejar.
né? Então, hoje a gente tem que ter, como você falou, esse estudo estatístico. Você ter o dado, ele é muito importante para saber onde você vai gastar a sua energia, né? E a gente fazendo esse estudo estatístico de quem é nosso cliente, quem é nosso público, quais são as nossas ações, para quem a gente está atendendo, onde a gente está somando esses esforços, a gente consegue se planejar melhor para poder implementar algo mais efetivo. Existe uma relação muito forte entre tempo e custo. E na medida que você se planeja, você consegue iniciar o seu projeto com um custo lá embaixo e depois você, ao longo do tempo, o custo do seu projeto vai aumentando. Então, na hora que você passa por um processo de mudança no meio do projeto, o seu custo é maior. Por isso que o planejamento, ele tem que ser feito e ele tem que ser muito bem estruturado, levando em consideração todas as áreas de projeto, né? A questão dos riscos, a questão dos custos inerentes à implementação de tudo aquilo, a questão do tempo, né? Que é o controle do cronograma, a comunicação entre os agentes inseridos no projeto. Por exemplo, esse projeto que a gente fez com a empresa de energia, né, de responsabilidade socioambiental, a gente tinha um escopo do projeto definido de início, mas a gente via que precisava fazer algumas mudanças, aquela tipologia de curso especificamente ela não ia dar certo, ou a comunidade fez uma solicitação diferente, então a gente tinha muito clara essa matriz de comunicação que permite que você faça alguma alteração em projeto, por mais que você não vai interferir tanto no custo. Óbvio que tudo isso tem que ser chancelado com o seu contratante. Então a gente tem que observar muito bem quem é que está nos contratando como agente executor de projeto para a gente saber até onde a gente pode ir. E outro ponto assim que a gente vê como experiência de projeto até na própria literatura é que existem 3 fatores que eles interferem entre si, além do tempo e do custo, que é a questão do escopo. Então, se eu tenho pressa em executar, se eu não me planejo e eu vou executar tudo atropelado, eu vou interferir na qualidade, eu vou interferir no escopo do meu projeto. Ou no custo. Se eu preciso executar de última hora algo que eu não me planejei direito, aí eu vou ter essa interferência no custo e no escopo. Então, é a chamada tríplice da restrição. Você acaba afetando tempo, custo e escopo que interferem na qualidade do seu resultado. E Larissa pontuou muito bem aqui que a gente, ao longo dos anos, a gente vem entregando os projetos de uma forma satisfatória, que isso gera uma construção de uma relação de confiança, que em qualquer cadeia de suprimento que você pensa entre um fornecedor de um serviço ou de um material e alguém que está comprando aquele material ou serviço, você tem que criar uma relação de confiança. E a relação de confiança se dá na clareza das informações e na entrega que é proposta naquele projeto que é elaborado. Então, sem planejamento, a gente realmente não consegue executar um projeto de forma satisfatória. Claro que tudo isso, até a forma da gente se planejar ao longo dos anos, ela vai melhorando, porque a gente vai conhecendo melhor as nuances que é firmar um projeto através de um ministério, que é firmar um projeto com a empresa de energia, firmar um projeto com o Senar Nacional, ou até mesmo com o Ministério Público do Trabalho, que foi o último projeto que a gente firmou agora de capacitação, né, com as pessoas, com os apenados. Enfim, então são essas experiências que a gente vem trazendo. Que tipo de rubrica a gente coloca num projeto, que tipo de item a gente coloca como contratação, tudo isso é muito particular. Às vezes as pessoas elas acham que para executar projeto precisa de algo mirabolante, mas não, você precisa conhecer a instituição que você trabalha, a empresa que você trabalha, porque ali você vai analisar os níveis de exigência de cada um, análise de risco, tudo isso envolvido vai depender muito da instituição que você trabalha. Então, nós do Senar Rio Grande do Norte temos uma sistemática de trabalhar porque nós conhecemos nossos parceiros e conhecemos a nossa instituição e o nosso modus operandi, né? Então,
cada instituição e cada empresa tem que se conhecer. E projeto não é bicho de 7 cabeças. Então, a gente precisa encarar tudo como um projeto, se planejar, executar, prestar conta, encerrar e começar tudo de novo. Perfeito, Malu. Malu trouxe aí muito bem, né, Larissa, as etapas do projeto, destacando aí a questão do planejamento para mitigar os riscos e também para saber onde a gente quer chegar, quais são os resultados que a gente quer com esse projeto. E Malu trouxe também a questão da comunicação, que aí pegando um gancho um pouquinho dessa comunicação, nós que estamos à frente do projeto, estamos à frente de instituições, né, como o Senar, o Instituto, buscando desenvolver o nosso setor, a gente tem que pensar nos nossos projetos também para acabar com esses mitos, né, que existem no nosso setor, né, para que a gente realmente fortaleça cada vez mais, né, e isso a gente pode sim pensar de que forma mitigar isso já na elaboração de projetos também, né? Isso mesmo, Dayana, eu acredito que Malu foi muito feliz nas palavras dela, né, eu acho que o ponto-chave está em planejamento, comunicação com a entidade que você está firmando. Eu acho que, na verdade, eu percebo que o fato do Senar ter essa credibilidade faz com que a gente consiga, muitas vezes, não fazer exatamente aquilo que chega para a gente, como a instituição que quer firmar parceria com a gente está trazendo. Porque a gente tem uma propriedade muito grande com projetos, como o Malu falou, seja com emenda parlamentar, seja com empresas privadas, seja com o nacional, o Senar Nacional. Então, isso faz com que a gente consiga orientá-los, informando qual a melhor forma de se executar, o que pode e o que não pode inserir no projeto. Muitas lições aprendidas aí com 10 anos de projetos, né? Então, diagnósticos, né, Larissa, aí dos nossos produtores, né? Todos os produtores que já passaram, tanto pelas nossas capacitações, pela ATEG, né? A gente consegue entender qual a necessidade real do homem do campo, né? Exatamente, Dayana. Isso faz com que a gente receba a demanda da empresa ou daquele edital que está em vigência, né, para a gente enviar a proposta. Mas o fato da gente ter essas lições aprendidas de projetos anteriores faz com que o primeiro passo para que um projeto aconteça de forma positiva em toda a sua execução e tenha lá o resultado final positivo também, é o planejamento, e dentro desse planejamento, a primeira etapa é ter o diagnóstico. Não tem como uma empresa, uma instituição chegar para a gente e dizer, a gente quer que vocês realizem 5 cursos nessa temática no município tal aqui do estado do Rio Grande do Norte. A gente não pode fazer isso de forma sem a gente conhecer quem vai ser nosso público-alvo, sem a gente conhecer aquela região. Então, nós do Rio Grande do Norte, a gente costuma realizar esse diagnóstico como primeira etapa para a gente fazer, né, aquele conhecimento geral da região e do público que a gente vai trabalhar. Então, a partir disso, a gente consegue traçar o perfil desses produtores, traçar as necessidades daquela região, e muitas vezes o que acontece, né, vocês sabem disso, é que a gente vai além do que aquela instituição que nos chamou para realizar um projeto pediu. Porque a gente consegue sentir, né, lá no fundo quais são as necessidades, as fraquezas, as deficiências daquele público. Então, eu acho que planejamento é fundamental. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui é no período da Covid. A gente sabe que foi um desafio muito grande para a gente realizar nossos projetos, né, principalmente com emenda parlamentares nesse período. Os custos dos insumos, da matéria-prima aumentaram muito. Então, isso afetou diretamente no nosso PAT. E que tudo isso, né, Dayana, mexeu na execução do nosso projeto, mas no final, nós como Sistema Faerna e Senar, conseguimos dar a volta por cima, fizemos o que era para ser feito, até muito bem mesmo, devido à situação que a gente estava vivendo, conseguimos prestar conta, e aí, né, mais uma vez, foi um desafio que a gente não esperava e que a gente conseguiu vencer ele e de forma positiva, que 2020, 2021, 2022, e estamos até hoje, né, com esses recursos de emenda parlamentar. Isso prova, Larissa, que o projeto ele não é algo estático, né? Como a gente falou anteriormente, ele é algo orgânico. Então, num princípio básico da administração, você planeja
você faz, né? Você checa o que está fazendo e Coloca você as age para premissas, corrigir. restrições, né? Tem as premissas e Então, restrições, mas não consegue prever tudo, como ninguém previu, né? Essa questão da Covid, né? Covid. Aí adaptando aí como o Malu bem trouxe, né? E um ponto assim para quem está nos ouvindo, para quem tem interesse em trabalhar ou captar recursos de emenda parlamentar, nós, né, do Sistema S, a gente tem por obrigação repassar uma contrapartida financeira. Então, isso varia muito de instituição. Nós, como S, sim. Se fosse o IPDR, por exemplo, não obrigatoriamente ser uma contrapartida financeira, poderia ser uma contrapartida de bem e serviço. Mas eu passo a seguinte orientação: se você do Sistema S ou você empresa que vai realizar uma contrapartida financeira, analise, pontue bem quais são os itens que você vai colocar como uma contrapartida financeira, porque de fato o projeto não se resume naquela proposta que a gente vai submeter. O projeto vai muito além disso. E o que vai além do que está na proposta é o que a própria instituição vai realizar com o seu próprio recurso. Então, o fato de você analisar bem quais os itens, quais os serviços que você vai colocar na proposta que você vai submeter àquele órgão, àquela instituição, vai fazer com que aquilo seja mais burocrático ou menos burocrático, já que o recurso é contrapartida financeira, é da gente conveniente. Então, vocês podem fazer esse checklist, essa análise antes de submeter. Vou colocar 3 itens que eu vejo que a execução, a contratação desses itens via proposta, via projeto que a gente vai submeter, vai ser tranquilo ser executado e ser prestado conta. Mas esses outros 2 itens, eu vejo que se a gente for fazer fora projeto, diretamente do sistema, né, de nós como conveniente, para agregar no nosso projeto, é melhor ainda, porque você acaba que tirando, né, desburocratizando mais ainda a execução do projeto. Ou até mesmo pensar no conceito de portfólio de projetos, né? Então, você tem um projeto submetido, como você falou, através de uma origem de recurso, e no seu portfólio de projeto, 2 ou 3 ali são complementares àquele, mas aqueles outros 2 ou 3 projetos, eles têm uma origem de recurso distinta. Então, a gente pensar... Toda instituição, independente de sua origem, ela tem que pensar em projeto com portfólio de projeto. E cada projeto ele tem sua importância, seja financeira, seja de reconhecimento social, seja de vendas, enfim. Então, você pensando ao nível macro de portfólio de projeto, bate nisso que Larissa falou. Você tem um projeto aqui, X, que é com essa origem de recurso, e você tem um projeto Y que ele complementa. Por exemplo, eu tenho 4.000 produtores na assistência técnica, então eu vou ali com aquela empresa de energia que quer investir na cajucultura, e eu vou e elaboro um projeto já para oferecer capacitação complementar ou uma vitrine tecnológica de uma nova cultura que está sendo implementada. Então, essa visão macro da instituição, ela é muito importante, tratar tudo como um projeto, como você mesma diz sempre, Dayana, tudo como um projeto, porque fica mais fácil de a gente monitorar e mostrar os resultados das nossas ações. Perfeito. Um completa o outro, né, Exatamente. Malu? Até porque a gente, quando submete esses projetos, a gente tem um recurso limitante, então tem um recurso, então muitas vezes o que a gente quer levar para o produtor, o que a gente quer apresentar em um projeto macro, a gente não consegue porque aquele recurso que chegou até a gente é X, a gente precisava de 2X. Então, esse outro X seria um segundo projeto, né, Malu, para complementar aquelas necessidades, aquele trabalho que está como objetivo de atender aquele produtor. E só para finalizar, eu acho que Malu tocou num ponto fundamental que, além do planejamento, além da comunicação, é uma instituição e a empresa ter um banco de projetos. Muitas vezes a gente já se deparou de ter edital aberto, de abrir o edital e em 3, 4 dias, 5 dias a gente tem que ter a proposta... O tempo viável, né, para a elaboração de um projeto aderente. Elaborar um projeto em 5 dias, inserir na plataforma... juntar toda a documentação comprobatória. Então, assim, tudo isso é algo que leva tempo. E, assim, graças às capacitações que a gente recebe do Sistema Senar, graças à confiabilidade que a gente tem dos nossos gestores, a gente, nos trancos e barrancos, mas a gente consegue submeter. E cumprir os prazos, né? Cumprir os prazos. Mas é uma sugestão e eu acho que é fundamental a gente ter esse banco de dados, banco de projetos.
porque vai facilitar muito o trânsito. O que pode acontecer, às vezes, é você só precisar adaptar uma coisa ou outra, depois que aquele Já sabendo edital... as linhas de atuação, né, Exatamente. das emendas ou das empresas que já nos procuram, a gente ter um projeto de inovação no banco de projetos, um projeto de assistência técnica, de acesso ao mercado, a gente já entender essas vertentes e ter no portfólio, né, nesse banco de projetos, um projeto para cada uma, né, dessas vertentes aí que normalmente nos procuram, né, para submeter. Exato. Larissa trouxe também muito bem essa questão, né, do diagnóstico, que a gente precisa realmente elaborar projetos que sejam aderentes à realidade do nosso público, né? Muitas vezes a gente tem projetos muito bonitos no papel, mas na hora de executar não são viáveis, né? Então, por isso, a gente precisa sim ir a campo, a gente precisa conhecer a realidade do nosso público-alvo e se realmente aquilo que eu estou imaginando faz sentido, né? E para isso a gente tem que fazer o diagnóstico, né? E adequar aí a nossa execução. Exatamente, Dayana. É necessário esse diagnóstico desse ponto, é fundamental, é crucial, é necessário que ele esteja como uma meta do nosso projeto. E também serve esse diagnóstico, porque a gente faz muito intercâmbio aqui, o Sistema Faz no Senai, em outros estados, com outras regionais do sistema. Então, muitas vezes a gente encontra projetos muito bacanas que podem ser adaptados aqui para a nossa realidade. Então, assim, para a gente saber se encaixa aqui na nossa realidade, se vai ser viável, se vai ter viabilidade, a gente vai precisar fazer esse diagnóstico. Diante dos resultados desse diagnóstico, a gente vai fazer as considerações necessárias nesse projeto, que isso já acontece muito, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a equipe de projetos do Sistema Faz no Senai está muito consolidada, está muito capacitada. E estamos aqui aguardando. É forte, né, Larissa? Aguardando mais parcerias, mais parceiros, agora com o IPDR, voltado para inovação, tecnologia, pesquisa. Então, como o Malu falou, foi um braço que chegou a mais, que encaixou perfeito, o casamento perfeito, porque o que o Sistema Faz no Senai não poderia fazer, né? Agora tem o IPDR que vem com aquele experimento, vem com aquela pesquisa, e traz os resultados, a gente inclui nos nossos projetos do Sistema Faz no Senai e já leva para o produtor. Tá aqui o resultado, dá certo, pode fazer. Perfeito. Vê que aqui a equipe gosta muito do tema, né? A gente poderia ficar aqui mais algumas horas debatendo sobre a temática, né? Mas para ir finalizando aqui, chegando ao fim de mais um podcast, a gente deixa o convite para você que é empresa do setor, né, que também é do governo, tem interesse em desenvolver o nosso agronegócio, procura a nossa equipe para sentarmos juntos, elaborar uns propostas que sejam, né, aí aderentes à necessidade e que a gente consiga aí unir forças, né? Agradeço imensamente Larissa, Malu pelas excelentes contribuições, né? E a gente vai chegando então aqui ao final de mais um podcast na Carreta Agro pelo Brasil. Agradecemos a você que nos assiste e a carreta segue rodando aí o país, levando mais inovação e tecnologia para vocês. Até o próximo.